Olá! Todo mundo que acompanha a política brasileira sabe que as grandes votações, aquelas decisivas, acontecem no plenário da Câmara. Sim, é o que a gente vê na TV. Exato. Mas a verdade é que, quando um projeto de lei chega ali, no plenário, a sorte dele, bom, muitas vezes já foi selada. Com certeza. A verdadeira batalha, o jogo de xadrez mesmo, acontece bem antes. Em salas menores, com bem menos câmeras. As comissões. Exatamente. As comissões são a cozinha do legislativo. O plenário é só o salão onde o prato é servido, digamos assim. Gostei da analogia. E para entender como essa cozinha funciona, a gente precisa olhar o livro de receitas, o manual de instruções. E não tem fonte melhor do que o próprio regimento interno da Câmara. É o livro de regras do jogo. E é isso que a gente faz aqui. A nossa análise de hoje mergulha justamente nesse material que um ouvinte compartilhou com a gente. São os artigos que governam a vida e o poder dentro das comissões. Um trecho fundamental. A nossa missão, então, é seguir o rastro do poder. Quem manda ali dentro? Como esse poder é usado? E, claro, quais são os limites? Vamos desvendar isso? É uma ótima abordagem. Porque não é só sobre ler as regras, né? É sobre entender a estratégia por trás delas. Cada artigo ali é fruto de décadas de disputas políticas. Certo. E o regimento começa com um tipo de comissão que eu acho que pouca gente conhece. As comissões externas. Ah, sim. O nome já dá uma pista, mas parece algo bem diferente das comissões permanentes que a gente sempre ouve falar, como a CCJ, por exemplo. O que elas são na prática? Pense nelas como uma espécie de força-tarefa, temporária. Força-tarefa. Isso. O presidente da Câmara pode criar um grupo de deputados para uma missão específica e com prazo para acabar. E que tipo de missão seria essa? Geralmente para representar a Câmara em algum evento, um congresso, uma cerimônia, ou até para apurar algo bem pontual fora de Brasília. Entendi. Parece uma boa oportunidade para algumas viagens, não? Existe algum tipo de controle sobre os custos disso? Ah, existe, e é um ponto crucial, um freio importante. Que seria? A regra é muito clara. Se a missão tiver qualquer custo para os cofres públicos, Passagens, diárias. qualquer coisa, a criação dessa comissão externa precisa ser aprovada em votação no plenário. Ah, então não é uma decisão de uma pessoa só. De jeito nenhum. A maioria dos deputados precisa concordar que aquela despesa vale a pena. É uma trava de segurança, tanto financeira quanto política. Faz todo sentido. Mas ok, essas comissões externas são interessantes, mas parecem ser a exceção, né? Sim, são pontuais. Onde a briga acontece de verdade, semana após semana, é dentro das comissões permanentes. E no centro dessa briga sempre tem uma figura: o presidente da comissão. Como é que alguém chega nesse posto? É aí que o jogo político começa para valer. A liderança de cada comissão, que é um presidente e 3 vice-presidentes, ela é eleita pelos próprios membros titulares daquele grupo. Então não é uma nomeação, é uma eleição interna. Exatamente. E mandato é curto, de apenas 1 ano, o que já diz muito sobre a intenção da regra. E tem uma regra sobre reeleição que chama a atenção, né? A de que não se pode continuar no mesmo cargo. Isso. Exato. A regra proíbe a reeleição para o mesmo cargo na eleição seguinte. Acabou o mandato de 1 ano, a cadeira presidencial precisa girar. E isso é fundamental para a dinâmica de poder da Câmara. Sem dúvida. Impede que um único deputado ou um único partido se entrincheire no comando de uma comissão estratégica, como a de orçamento, por exemplo, por toda a legislatura. Força a negociação. Força a distribuição do poder. Isso. Mas essa rotatividade forçada, ela não tem um lado negativo? Não impede que um deputado que virou um especialista naquele tema continue coordenando os trabalhos, trazendo uma certa continuidade? Essa é uma crítica pertinente, sim. É o clássico dilema, né? Entre a expertise e a distribuição de poder. E a lógica do regimento foi? Claramente pela segunda opção. O risco de concentrar poder foi visto como maior do que o benefício de manter um especialista no cargo. A ideia é que a presidência da comissão é um cargo mais político do que técnico. Entendi. A expertise viria dos outros membros, dos assessores. Exato. Mas o comando precisa ser rotativo para garantir o equilíbrio entre as diferentes forças políticas da casa. Certo, entendi a lógica. Agora vamos para a prática. O presidente foi eleito,
mas digamos que ele precise se ausentar numa reunião crucial. Ou pior, renuncie no meio do mandato. O que acontece? O trabalho para? De forma alguma. O sistema é desenhado para ser a prova de vácuos de poder. Como assim? Existe uma linha de sucessão automática e muito bem definida. Na ausência do presidente, assume o primeiro vice, se ele também não estiver, o segundo e depois o terceiro. E se num azar incrível todos os 4 estiverem ausentes? Mesmo aí, o regimento tem uma regra de emergência. Assume o deputado titular mais velho da comissão. O mais velho? Sim, mas com uma condição, desde que ele também seja um dos que tem mais mandatos acumulados. É uma combinação de idade e experiência para garantir que alguém com cancha política assuma o comando temporariamente. É fascinante a precisão dessas regras, né? Sim, porque o processo legislativo é visto como algo que não pode parar, não pode depender da presença de uma única pessoa. E no caso de o cargo ficar vago permanentemente, como numa renúncia? Se isso acontece, e ainda faltam mais de 3 meses para o fim do mandato, a comissão convoca uma nova eleição. Para escolher um substituto. Sim, um novo presidente para completar o período. Agora, se faltar menos de 3 meses, aí não vale a pena mobilizar tudo para uma nova eleição. A vaga é ocupada indefinitivamente pela linha de sucessão dos vices. É tudo muito pragmático. Ok, então agora temos um presidente no cargo. O que ele ou ela pode de fato fazer? É só um moderador dos debates ou o poder vai muito além disso? Muito, muito além. O presidente de uma comissão não é um mediador. Ele é, na verdade, o arquiteto do processo legislativo dentro daquele tema. O arquiteto? Sim. Se a gente analisa as atribuições dele, podemos ver que ele detém um conjunto de poderes que combinados são imensos. Certo, vamos dissecar esses poderes. Qual seria o primeiro? Bom, o mais óbvio é o que a gente pode chamar de poder de agenda. Poder de agenda. É o presidente quem convoca as reuniões e, principalmente, quem organiza a pauta do dia. Ele decide quais projetos serão discutidos e votados e em que ordem. Só com isso ele já pode acelerar uma proposta que lhe interessa. Sim! Ou deixar outra mofando na gaveta por tempo indeterminado. Isso já é um poder gigantesco, esse controle do tempo das coisas. Mas talvez o poder mais cirúrgico, mais influente, seja o poder de distribuição. Distribuição de quê? É a atribuição exclusiva do presidente designar o relator para cada projeto de lei que chega à comissão. E o relator é a peça-chave. É a peça mais importante depois do presidente. É ele quem vai estudar a proposta, ouvir os interessados e escrever um parecer, um relatório que recomenda a aprovação, a rejeição ou a modificação do projeto. Então escolher o relator é como escolher o primeiro roteirista da história de um projeto de lei. Ele define o tom, o enredo inicial. É a analogia perfeita. Um relator favorável pode construir um parecer tecnicamente impecável, elogiando o projeto e facilitando a aprovação. E um contrário. Um relator contrário pode fazer um parecer devastador, apontando todas as falhas e, na prática, enterrando a proposta antes mesmo do debate começar. A escolha do relator é 90% da batalha. Entendi. Por isso que, quando sai na notícia, fulano for escolhido relator, isso já é um sinal político fortíssimo. Fortíssimo. Já indica o futuro daquele projeto. Certo. E, além de controlar a pauta e o relator, o que mais? Aí vem o poder de condução. Durante as reuniões, ele é o maestro. O maestro. Ele concede ou corta a palavra, mantém a ordem, controla o tempo dos debates e, no final, coloca as matérias em votação e proclama o resultado. Ele comanda o ritmo e o ambiente da discussão. E tem mais algum? Sim. Por fim, tem o poder de representação. Ele é a voz oficial da comissão, quem fala em nome do colegiado com a mesa diretora, com a imprensa. Então, se a gente junta tudo isso, poder de agenda, de distribuição, de condução, o que a gente tem é um verdadeiro gatekeeper, um porteiro da legislação. Exato, ele não decide sozinho, claro, ele precisa do voto da maioria na comissão, mas ele decide o que entra na pauta, quando entra e, crucialmente, quem vai apresentar proposta para os outros. Ele molda o campo de batalha antes de a luta começar. É um poder de arquitetura legislativa. Perfeito. O regimento também fala de uma reunião dos presidentes de comissão
com o chamado Colégio de Líderes. Isso soa como uma espécie de conselho de gerentes, uma instância acima das comissões. E é exatamente isso. É o momento em que a estratégia sai do nível micro de cada comissão e vai para o nível macro, da Câmara como um todo. Onde tudo se alinha. Sim. Nessa reunião, os chefes das comissões sentam com os líderes de todos os partidos e com o presidente da Câmara para alinhar as prioridades. É ali que se decide, muitas vezes de forma informal, quais projetos que passaram nas comissões terão prioridade para ir ao plenário. É a articulação final para garantir a eficiência do trabalho legislativo, como diz o texto. Exatamente essa é a expressão. Ok, mas com tanto poder concentrado nessa figura, o sistema precisa ter salvaguardas. Quais são as regras para evitar abusos ou conflitos de interesse? O regimento estabelece algumas regras de impedimento que são bem importantes. A principal é que um deputado não pode presidir a discussão e a votação de um projeto do qual ele mesmo seja o autor. Ou o relator. Ou relator, exato. Ou seja, você não pode ser o juiz do seu próprio jogo. Precisamente. A lógica é garantir um mínimo de imparcialidade na condução do processo. Quem está no comando da mesa não pode ser a parte mais interessada no resultado. E tem outra regra que é consequência dessa, né? Sim, o autor de um projeto não pode ser ele mesmo designado como relator da sua própria proposta. O que faz todo sentido. Separa as funções de quem cria a ideia e de quem faz a primeira análise técnica sobre ela. Exato. É uma tentativa de criar uma distância saudável entre o proponente e o primeiro avaliador formal. Claro que, na prática, o autor vai conversar com o relator, vai tentar influenciá-lo. Claro. Mas a regra impede que a mesma pessoa ocupe os dois papéis. É uma busca-presenção. E a questão da presença. Um deputado ou um grupo pode simplesmente faltar às reuniões para impedir o quórum, a famosa Operação Tartaruga. Pode tentar, mas o regimento tem uma ferramenta para lidar com isso. Primeiro, a ausência precisa ser comunicada e justificada. Mas o mais importante é que se a falta de um membro estiver claramente prejudicando os trabalhos... Dando uma travada, impedindo o quórum... Isso. O presidente da Câmara pode ser acionado e, a pedido do presidente da comissão, ele pode designar um substituto temporário para aquele deputado ausente. E quem seria esse substituto? Qualquer um? Não. A indicação do substituto tem que vir do líder do partido do deputado faltoso. Ah, então respeita a proporcionalidade partidária. Sim. Mas a mensagem é clara. O partido é obrigado a colocar alguém no lugar. A regra não é só para punir o deputado, é para garantir que a máquina continue funcionando. O processo não pode ser refém da obstrução pelo não comparecimento. O jogo tem que continuar. Exatamente. Então, ao olhar para todo esse conjunto de regras, do artigo 38 ao 44, o que emerge é a imagem de um sistema muito detalhado, quase uma engenharia mecânica do poder. Com certeza. Há regras para eleger, para substituir, para exercer o poder e para limitar esse mesmo poder. Sem dúvida. E essa análise revela o quão valiosa é a presidência de uma comissão. Não é um cargo simbólico, de jeito nenhum. É uma posição de poder real, concreto e estratégico. E é por isso que a gente vê aquela briga no início de cada ano. Exatamente. No início de cada ano legislativo, a maior negociação entre os partidos é sobre a distribuição das presidências das comissões mais importantes: Constituição e Justiça, Finanças, Relações Exteriores. Porque quem comanda a pauta dessas comissões... Em grande medida, comanda a agenda temática do país. Isso nos leva a uma reflexão final, então. O regimento, no papel, desenha um processo meticuloso. Ele busca equilíbrio, rotatividade, eficiência. Um sistema que tenta transformar o caos da política em um processo ordenado. Exato. Mas a pergunta que fica é: até que ponto essas regras formais, tão bem desenhadas, conseguem de fato controlar a força dos acordos políticos informais, das pressões de bastidores, das disputas de poder que acontecem nos corredores? Fica a questão para o nosso ouvinte pensar. Esse manual de instruções é o que realmente governa o jogo, ou ele é apenas um mapa de um território onde a verdadeira lei ainda é a da negociação política, muitas vezes invisível para a maioria de nós?